Oi, boa tarde. Tô chegando, sexta-feira à tarde. Sexta-feira não, terça-feira à tarde. Às 18 horas estou eu aqui para conversar sobre secretariado remoto. E muito mais, né? Não só secretariado remoto, sobre negócio, sobre empreendedorismo, sobre home office, sobre coisas legais aí do universo empreendedor para quem é da área do secretariado remoto. Então, a gente fala bastante sobre isso. O pessoal está entrando, avisa os amigos, os conhecidos, manda aí uma mensagem para essas pessoas. Oi, Fábia, minha aluna, tô vendo meus alunos chegando, todo mundo chegando. Ó, 18h01, hoje eu entrei super rápida, no horário certinho. A mensagem está sendo enviada aí para todo mundo. Tudo bem? Boa tarde para vocês. Boa noite já, né? Boa noite. Tudo bom? Terça-feira de tarde, tô eu aqui todas as terças para a gente falar sobre muita coisa legal que envolve aí o secretariado remoto. Hoje eu ainda vim com a minha camisa da ExpoSec, que é da Expo Secretary, que é o evento que eu e a Cláudia Schaffer a gente organiza, né? Esse é o segundo ano. Primeiro ano a gente fez ele presencial lá no Hotel Emiliano, aqui em São Paulo. Esse ano a gente ia fazer novamente presencial, mas a gente resolveu fazer ele online. A gente vai fazer no dia 30 de setembro. Quem quiser fazer a inscrição, o evento vai ser gratuito. A gente optou por essa opção e por esse modelo esse ano de fazer um evento gratuito esse ano. É só você entrar no site e fazer a sua inscrição. A gente já está com mais de 750 inscritos. Hoje eu ainda não vi, tá? Ontem à noite bateu 750. Hoje eu já vi que teve lá no e-mail, já teve algumas inscrições. Então, quem quiser participar, é só entrar lá, fazer sua inscrição. Eu estou fazendo a divulgação dos palestrantes. Então, vai ser bem legal. Né? A gente tem aí umas novidades, umas surpresas, algumas coisas bem interessantes, palestrantes ótimos. Muitos deles iriam participar com a gente do evento presencial, mas vão participar com a gente também do evento online. E aí, quem sabe, 2021, tudo dando certo, a gente vai voltar com o evento presencial, certo? Então, vamos lá. Secretariado remoto. Eu tenho uma lista de coisas que eu já vou anotando, vou fazendo várias questões, perguntas que me mandam, né? Quem tem perguntas, me manda, porque eu já vou elaborando aí a questão de como a gente vai fazer com essas questões. Boa noite, Cristiana. E a gente vai... Cristiana não, Cristina. A gente vai aqui falando sobre esses temas importantes para o secretariado remoto. O que a gente pode falar sobre novas tendências, né, ou tendências para o secretariado remoto? Eu vejo que há um movimento aí do pessoal migrando para algumas áreas, né? Área médica, a área do marketing, né? A área de e-commerce. São, eu acho que, desmembramentos de alguma coisa relacionada a trabalhos e serviços que você pode prestar à distância, em home office, enfim. Digamos que se a gente tiver que brincar com alguma coisa falando de secretariado remoto raiz, digamos assim, né, usando um termo até muito utilizado no marketing, a gente pode dizer que, para mim, como uma pessoa da área de secretariado, eu acho que a raiz mesmo de tudo isso é a assessoria na prestação de serviço, prestando esse serviço para empresas, para empresários, para CEO, diretores, enfim. Eu acho que mais nessa questão de assessoria. Quando a gente vai migrando para algumas outras áreas de vendas ou de alguns outros departamentos que tem já um profissional fazendo aquilo, a gente vai ter que aprender muita coisa para conseguir fazer esse trabalho com excelência, né? Eu
hoje acho que eu sou muito do marketing digital. Eu fiz pós-graduação em marketing e fiz um zilhão de cursos de marketing digital para tudo que vocês imaginarem. Então, assim, quanto profissional de marketing, eu não falo que eu sou uma secretária remota que estou prestando marketing. Eu sou um profissional de marketing, né? Eu me qualifiquei para aquilo, por isso estou prestando aquele tipo de trabalho. Eu tenho uma agência de marketing, né? Hoje eu faço trabalhos na área de marketing, principalmente voltados para a área do marketing digital, e tenho a qualificação, a competência, a certificação para fazer isso, né? Então eu não sou uma secretária remota que está postando coisa na internet, né? Eu sou uma secretária remota que faço trabalhos na assessoria, na prestação de serviço para profissionais, como uma profissional de secretariado qualificada para isso, e sou uma pessoa qualificada em marketing, fazendo marketing e praticando, né, a questão do marketing para profissionais, empresas, enfim. Então, são coisas que, ok, você pode até, em algumas questões, mesclar na sua prestação de serviço, mas também eu acho que você precisa estar ciente que você precisa ter uma qualificação e um entendimento para você conseguir prestar com verdade aquilo, tá? Quem trabalha com marketing não faz só agendamento de postagem e posta. Existe uma estratégia muito grande por trás disso, né? Quem vai se especializar para trabalhar com advogados, quem vai trabalhar com médicos, quem vai trabalhar com uma clínica de terapia holística, enfim, se você vai se qualificar e vai trabalhar para esse tipo de empresa, veja exatamente a sua qualificação, o que você necessita, quais são, né, se você vai trabalhar com finanças. Outro dia eu estava até conversando com uma pessoa próxima, eu quero trabalhar fazendo finanças, né, trabalhando com a área financeira de algumas empresas. Ok, você tem experiência nisso, você precisa de algum curso, você precisa de algum entendimento a mais, você precisa entender um pouco mais aquela área. Então, vá atrás desse conhecimento para realmente você fazer isso. Eu já venho falando de especialista há algum tempo e eu acho que cada vez mais a tendência para o profissional que está trabalhando com assessoria e prestação de serviço à distância, mais aliado ao home office, que está tão em alta, é realmente se especializar, desculpe, em uma área onde você tem mais conhecimento e que você vai conseguir focar os seus esforços, né? O seu atendimento vai ser mais qualificado para aquela ação que você está tendo, tá? O que a gente pode dizer, né, hoje ainda para a questão do home office, né? Eu vejo que ainda tem algumas pessoas que têm muita dificuldade de se organizar na questão home office, né? Eu passei por uma situação há uns dias atrás, onde eu realmente fiquei um pouco assustada com a questão, porque a pessoa me chamou para uma reunião, eu estava numa reunião com essa pessoa, trocando algumas ideias e algumas coisas a respeito de um projeto. É um projeto grande, é um projeto que a gente vai ter que colocar muitas ideias, muitas questões, só que a pessoa estava no meio de um barulho ensurdecedor, ela estava falando comigo, claro que no fone ela estava me ouvindo perfeitamente, o que eu estava falando não estava sendo vazado ali naquele ambiente, mas eu estava ouvindo tudo o que estava acontecendo. A conversa das pessoas naquele ambiente, o barulho do som da televisão, do rádio, eu não consegui saber ao certo, mas era alguma coisa nesse sentido. E a pessoa estava completamente assim, para ela aquele ambiente era o ambiente dela. Então, para ela aquilo não estava fazendo a menor diferença, porque como ela está muito habituada a fazer aquilo ali, então o que estava vindo, aquele barulho, aquela confusão, aquela coisa toda, estava de certa forma me deixando um pouco desnorteada. Eu estava um pouco sem ter um foco exato na conversa. Tanto é que eu
pedi para que a conversa fosse encerrada e a gente voltasse a conversar num outro momento, porque é muito complexo. Quando você está numa situação e você não consegue ouvir o que está acontecendo e você começa uma reunião de negócios, fica muito completo, é complexo aquilo, né? E você não consegue se colocar ali por completo, né? Então é ruim. Então a gente precisa, às vezes, ver um pouquinho essa situação de fora, de como o outro está vendo. Há umas semanas atrás, o vizinho aqui estava trocando o telhado da casa dele. Eu realmente estava entendendo que o barulho era intenso, né? E então todas as reuniões que eu começava, e eu tenho feito no mínimo umas 3 reuniões por dia, eu falava: olha, me perdoe, como a gente está no momento de pandemia, eu não pude sair, ir para um shopping, um café, enfim, e não posso ir porque eu sou do grupo de risco, eu sou asmática, então não posso sair. Eu entendo que há um barulho aqui, que é a questão da obra da casa do vizinho, e se você se incomodar com o barulho, a gente pode marcar para um outro dia. Se você não estiver te incomodando, a gente pode continuar. Então, a gente fez o seguinte esquema entre nós. Enquanto eu falava, ele ok, ele me ouvia. Enquanto ele falava, eu desligava o meu microfone, porque isso fazia com que ele tivesse um pouco mais de atenção no que ele estava me falando e aquele barulho não o perturbava. Então, a gente tem que se colocar na questão do outro quando a gente está em home office e quando a gente está fazendo uma reunião. Isso realmente pode tirar toda a concentração da outra pessoa e a gente às vezes não entende isso. Eu estava até conversando com o Denis, o meu marido, e ele estava falando: Sandra, olha como são as coisas. Os americanos, eles estão tão acostumados em trabalhar em home office e trabalhar com videoconferência, que ele, no caso, quando está fazendo uma reunião com pessoas de fora do Brasil, já há muitos anos, não agora, tá? Já há algum tempo, ele já naturalmente, enquanto eles não estão falando, eles desligam o microfone. A gente não tem essa percepção, a gente não tem essa cultura, a gente não tem essa sensibilidade de entender que enquanto a gente não está falando, a gente precisa desligar o microfone. E em algumas situações, até com muita gente numa sala de conversa, de um projeto, de uma palestra, de uma reunião um pouco mais complexa, até desligar a câmera, porque para quem está falando, aquelas imagens se movimentando também tira um pouco da concentração. Então, também entrou numa reunião aonde você está com muitas pessoas, faça o primeiro movimento de ajudar, mesmo que quem está liderando a reunião não fale isso, faça você. Desligue a sua câmera, desligue seu microfone, fique atento a tudo, e quando você for solicitado, aí sim, você liga seu microfone, você liga a sua câmera, se for o caso, ou apenas o microfone, e se coloque à disposição. Faça esse primeiro movimento para que todos os outros entendam a situação, né? Para que isso vire uma coisa rotineira, para ajudar todo o contexto do que está acontecendo. A personal. Boa, Sandra, eu sempre desligo. Ótimo. Faça isso como uma rotina, que isso vire costumeiro, porque você vai ajudar as outras pessoas. Eu não consegui entender o seu nome, mas meu vizinho comprou o terreno e começou a construir na pandemia. Há 4 meses estou sofrendo. A gente sabe que isso pode ser uma coisa temporária, né? Não é uma coisa que vai durar a vida inteira. Mas é bom ter esse entendimento. Se você for fazer uma reunião durante esse período, explique para a pessoa logo na hora que você começar: olha, está tendo uma construção, como eu falei, está tendo uma construção, então caso o barulho esteja te perturbando, te irritando, enfim, te atrapalhando de alguma forma, a gente pode marcar num outro dia, num outro horário, de repente, ou antes do horário onde é feita essa reforma, essa construção, ou depois do horário. Gardênia,
nós fazemos isso. E quando eu percebi barulhos dos colegas que não desligam, eu os desligo. Verdade, se você está conduzindo a reunião, você pode fazer isso, né? Você vai lá, desliga, ou coloca um recado. Se é uma ferramenta que você tem um chat, você pode colocar do lado. Gente, por favor, vamos desligar a câmera. Eu já tive a experiência de estar em reuniões onde todo mundo estava muito concentrado e aí eu falava e conseguia me expressar bem, mas já estive também em reuniões onde tinha barulho e eu me desconcentrava muito, né? Então isso também é ruim, né? A gente fica um pouco fora ali daquele contexto porque você acaba se perdendo um pouquinho. Bom, voltando na questão ainda do home office. Peraí, deixa eu entender o que você escreveu, senão eu vou perder. E quando fazemos reuniões com muitas pessoas, eu já tive a opção de entrarem no mudo. Fazemos reuniões com 300 pessoas, é um desafio, exatamente. Nossa, isso é muito bom. Você está certa, porque aí você já coloca um padrão ali para conseguir dar andamento para aquela reunião sem que aquilo desande de vez, né? A gente sabe que tem os barulhos normais, comuns. Aqui, eu não sei se vocês estão ouvindo, mas tem um cachorro latindo longe, né? A gente tem o barulho da rua, tem o barulho da avenida, né? Durante o dia, mesmo você estando na sua casa, tem uma movimentação, né? Claro que isso, com o tempo, você trabalhando, você acaba absorvendo esses barulhos e não vai te tirar totalmente a sua concentração, mas numa reunião, principalmente com o cliente, com o potencial cliente, no começo, de repente, desse primeiro contato com ele, é importante você prestar atenção nesses pequenos detalhes, porque eles podem fazer diferença, né? Se uma pessoa que nunca te viu está falando com você a primeira vez, está marcando uma reunião, conversa com você e ouve sua mãe brigando com o seu irmão, seu pai falando com não sei quem, talvez não passe a imagem que você gostaria de passar naquele momento, mostrando a sua real possibilidade de ser uma pessoa completamente focada no trabalho, né? Mostra que você talvez seja um pouco desorganizado, mesmo aquilo não partindo de você, né? Então, tem que pensar, são pequenos detalhes que às vezes a gente não se dá conta, depois você perde um cliente e nem sabe por quê, porque de repente nesse ponto o cliente não vai falar para você: eu achei que você não era bom o suficiente para fazer um trabalho para mim porque tinha muito barulho na sua casa, entendeu? E isso pode fazer a diferença, é muito complicado. Sofri um pouco com os meus cachorros nessa pandemia, parece que eles esperavam começar a reunião para latir. Então, eu vou contar uma história muito pessoal minha, né? Eu tenho 2 ambientes de home office aqui nesse local, né? Tenho esse aqui, que é o que eu mais fico, que é o meu antigo quarto da adolescência, e um outro que é aqui do lado. Eu arrumei o outro porque eu queria trabalhar lá, né? Eu queria muito trabalhar naquele quarto, mas uma casa ao lado, 2 casas, né? Não foi bem do lado, a segunda ao lado, eles mudaram e aí alugaram a casa e lá eles colocaram, tem um quintal muito grande, eles colocaram 3 cachorros. Então, assim, não tem condições de ficar lá. Eu não tenho condições nenhuma de ficar lá, porque o cachorro começa a latir quando um late, o outro late, é sequência, né? E aí eles vão fazendo aquela sinfonia, então eu tive que praticamente desmontar e montar um outro local, e aí eu montei aqui onde eu estou me sentindo um pouco mais confortável e melhor para trabalhar. Aqui eu não ouço, quando eu ouço barulho é abafado, não tem a circulação de pessoas no quintal, enfim, lá, e eu não consigo ter muito contato com esse barulho. Então eu me encontrei, tive que refazer e me encontrei num outro local. Então, assim, para quem tem cachorro, para quem tem um vizinho que tem cachorro, que tem criança, né, isso, imagina, aqui é casa, mas eu imagino um apartamento, a casa de cima, a casa de baixo, tem que realmente encontrar um cantinho, um dia, um horário, onde você consegue fazer as coisas melhores, com melhores resultados. Você usa algum apetrecho para segurar sua câmera, para mostrar para gente? Então, eu estou usando, eu não sei se vocês estão vendo, pelo meu olho dá para ver, aqueles suportes que tem aquela luz
em volta, né? Aquelas redondinhas assim, eu não sei se dá pra ver, gente. Eu acho que não dá. Depois eu até tiro uma foto e coloco. Então ele fica aqui no suporte. Antes eu me virava com aquelas coisinhas de prender, assim, né? Aqueles suportezinhos, mas eu comprei esse e super tá me ajudando. É igual os meus vizinhos aqui. O meu cachorro não late, mas eu, em compensação, os dos vizinhos, só por Deus, assim, não dá pra gente controlar o que o vizinho tá fazendo, o que o vizinho tá falando, o que o cachorro do vizinho tá fazendo. Não dá pra gente controlar. Mas a gente pode tentar se adequar, tá? E isso é entender. De repente, se você começar a trabalhar um pouco mais cedo, marcar uma reunião mais cedo, ou depois das 18, né? Eu acho que fica melhor, né, do que tentar resolver o problema com o vizinho, que você não vai conseguir resolver, nem com o cachorro, que o coitado também não sabe nem o que está acontecendo. Mas a gente tem que tentar se organizar para ter essa melhor experiência no home office. Ainda mais pessoas que estão, às vezes a família inteira está trabalhando no home office, o cachorro que às vezes nunca teve a família inteira no home office. Aí ele tá ali, ele tá realmente sentindo que ele tá sendo prestigiado de alguma forma, né? Com tantas pessoas em volta dele. Então ele quer brincar, ele quer um tempo. Então tira um tempo para ele também, né? Se for o seu cachorro, a sua casa. E quando não, se você for fazer uma reunião muito importante, pede para outra pessoa da sua casa ficar com ele um pouco. E aí você se dedica para essa reunião. E aí, gente, quem aí me falem, quem aí está trabalhando como secretária remota? Quem aí tem já clientes? Quem já fez o seu plano de negócios? Eu sempre falo de plano de negócios, né? Outro dia eu até vi uma pessoa famosa aí do mundo dos negócios, aí, enfim, falando para a gente rasgar o plano de negócios, né? Eu até, claro que era uma pessoa famosa que estava fazendo uma brincadeira com a questão do marketing aí para fazer divulgação. Então, ela estava falando que o plano de negócios não é mais tão importante assim, né? Eu digo que sim, no meu caso, acho que o plano de negócios é muito importante. O plano de negócios ainda é uma ferramenta que você vai utilizar de uma forma bem assertiva durante muito tempo. Quem tem plano de negócios e hoje, por exemplo, no meio dessa pandemia, quem se planejou financeiramente, com todas as etapas financeiras de um plano de negócio, com modelos para você sair de um determinado momento da sua empresa e utilizou isso à risca, nesse momento não está passando tantos apuros, né? É interessante quando a gente vê a questão de que quem tem um pouquinho mais de estrutura está passando pela questão da pandemia de uma forma mais assertiva, né? Quem nunca pensou que começou meio que no acaso, isso não é só para o pessoal de secretariado remoto, isso para todas as pessoas em todos os níveis, empresas, né? Vamos falar no nível empresa. Quando a gente fala como dono de uma empresa, eu tenho uma empresa. Como que é a minha empresa? Minha empresa presta serviço. Eu recebo X por mês. Quando eu recebo aquele X por mês, o que eu faço com aquele dinheiro? A grande maioria das pessoas que não tem uma estrutura básica, né, não tem um conhecimento básico, elas acham que tudo que elas recebem são lucros que ela pode sair e gastar. E não é isso. Quando você tem empresa, você tem que pensar no que a empresa está gerando de lucro, no o quanto deste valor é da empresa, o quanto deste valor é seu, quanto pessoa física, e o quanto você tem que guardar como um capital de giro, como uma fonte ali para um problema. E muitas, estão quebrando porque não tem esse conceito, não colocam isso como conceito. Eu ouvi de profissionais da saúde falando que recebem o dinheiro, gastam o dinheiro, têm um padrão de vida bom, legal, ok, gastam esse dinheiro e não tinham uma reserva, porque simplesmente nunca pensaram que iam necessitar de uma reserva em um determinado momento da vida.
Então, o empreendedor que não consegue olhar para o seu negócio e pensar, isso aqui é uma empresa, são os gastos de uma empresa, isso aqui sou eu, pessoa física, que tenho os meus gastos e o meu lucro e aquilo que eu ganho para mim, para o meu sustento, e essa porcentagem, mesmo que pequena, é uma porcentagem que eu vou guardar para o meu, né, tão conhecido e falado capital de giro ou reserva, como algumas pessoas dizem. Então, se você não tem isso, comece a colocar isso hoje em prática na sua vida, na sua empresa, na sua microempresa ou na sua futura empresa. E isso tudo você consegue visualizar de alguma forma quando você tem um plano de negócios, né? Você coloca isso ali no plano e para quem segue esse plano, consegue ter bons resultados lá na frente. Ah, legal, olha, eu vi que você está começando, que está dando seus primeiros passos, a personal, e está falando aqui, ó, mas já tenho cliente. Boa, parabéns, isso mesmo, já começa a aplicar então a questão de cuidar das suas finanças, das finanças da sua empresa, do seu capital de giro, da sua reserva, e se você cuidar das reservas do seu, e das reservas não, da área financeira do seu cliente, coloque para ele também essa questão, né, de cuidar e guardar também alguns determinados valores aí, mesmo que pequeno, mas para ter. A Fábia colocou, eu ainda estou fazendo o curso. Legal, Fábia, acho que você está fazendo o curso especialista, né? Então, legal, já começa a colocar, gente, o curso, eu dou muitas dicas, muitas informações. Eu sei que ele é bem complexo, ele tem muita coisa, mas vai anotando, vai escrevendo, vai falando, vai colocando, né, tudo ali daquela forma. Ele foi feito com muito carinho, dentro de uma sequência lógica, para que você chegue lá no final com todas as informações para começar a sua empresa. A PAN, eu não sei, eu não entendi. Mas acho que é isso. Eu estou começando, na verdade, estou ainda pesquisando. Gostaria de perguntar por onde começar. O que você indica? Se você está começando, caiu de paraquedas aqui hoje, vai aqui na minha bio, tá? Tem links do YouTube, links do LinkedIn, links do site. Você pode ver os artigos, você pode ver os vídeos lá do meu YouTube. Você pode ver os vídeos aqui do meu Instagram. Acho que esses vídeos podem te dar uma boa base de conhecimento para você pelo menos começar a entender do que a gente está falando, tá? Eu tenho material gratuito, tem curso gratuito para você que não quer ainda, de repente, investir no curso, mas também você pode ir lá ver a grade do curso, ver tudo que o curso tem, né, conhecer sobre as informações que são dadas lá no curso. Acho que você pode começar a fazer uma grande pesquisa. Olha, tá vendo aquela caixa ali atrás? Essa aqui, ó. Isso aqui são projetos e pesquisas minhas, né? Eu gosto também de papel, gente. Eu faço tudo no computador. Meu computador tá aqui atrás, é cheio de coisa, e ferramentas, mas eu gosto também de papel. Então, assim, começa a fazer pesquisa. Se não é uma coisa que você vai começar amanhã, se você vai começar semana que vem, faça muitas pesquisas. Pesquise, leia, veja sobre, né? Veja os vídeos. Quando eu comecei, não tinha isso, não tinha nada disso, né? Quando eu comecei a pesquisar em 2009, não tinha nada, eu tive que pesquisar lá fora. Então, a questão do conteúdo que a gente tem hoje no Brasil para pesquisa é muito bom, tá? Então, comece pesquisando. O que eu tenho de conteúdo que é gratuito, que você pode pesquisar, tem muita coisa boa, tá? Então, começa com as pesquisas. Mas ainda não me formalizei. Comecei com o MEI ou CNPJ. Não tem problema, tá? Eu sou daquela escola que acho que você tem que primeiro ter os seus primeiros clientes, começar, faz um recibo, né? Um contrato é importante, mesmo que se você não tem MEI e CNPJ, faça um contrato usando o seu CPF, não tem problema, tá? E aí, assim que você tiver um número de clientes, sei lá, 2, 3, ou um cliente que comece a te pedir nota fiscal, aí é interessante você já fazer o seu MEI. Porque aí você vai ter já uma renda fixa mensal, você vai conseguir pagar o seu MEI mensalmente e você vai conseguir
fazer o que o cliente quer, que é emitir a nota, aí você tem um CNPJ, você já se sente um pouco mais confortável, um pouco mais, entre aspas, profissional. Então, não tem problema, começa com calma, vai pesquisando, vai conseguindo seus clientes, tenho certeza que vai dar certo. Josi, vi falar isso também, que o plano de negócios não é mais importante, achei um pouco estranho. Olha, eu sou de uma escola um pouco mais antiga, então eu acho que plano de negócios ainda é muito importante, né? Digamos que é a alma do seu negócio, né? E outra, mesmo que tenha outras fórmulas para você começar o seu negócio ou estruturar o seu negócio, nada te impede de usar o plano de negócios. Nada te impede, né? Eu acho que é uma coisa a mais, né? Quem dera todos os empreendedores do Brasil que tem pouco conhecimento, pouca instrução, tivesse um plano de negócios que às vezes não está tão na moda. Eles não estariam quebrando nesse momento, ou não, passariam daquela fase, uma empresa tem que passar dos 3, 5 anos para depois se estabelecer. Então tá, se você tem um plano, às vezes você consegue passar por isso de uma forma um pouco mais suave, né? Um pouco mais tranquila. Então, eu não acho que tenha nenhum problema de você ter o seu plano também. Eu fiz o meu plano de negócios, segui a risca e está dando certo. Olha, é um bom exemplo. JSW, secretária remota. É um bom exemplo, né? Eu fiz o meu plano, não fiz logo de começo, não. Eu fiz meu plano depois de um ano que eu já estava trabalhando. Eu senti a necessidade, né, de fazer. Fui lá e fiz meu plano de negócios. Então, uma vez por ano, eu vou lá, dou uma revisitada, mudo algumas coisas, reformulo outras. Né, eu sempre faço isso pelo menos uma vez por ano. Eu tiro um tempo para fazer isso. Eu acho super importante. Também tenho dúvidas com relação aos valores para cobrar. Bom, eu falo sempre isso aqui nas lives, na questão da cobrança. Acho que a cobrança é um ponto muito importante, mas eu acho que fica mais fácil para as pessoas falarem sobre o quanto cobrar e como cobrar, como sempre falo também, quando elas têm muito forte na cabeça delas a questão da área que elas querem atuar, tá? Da qualificação, do conhecimento dela, né, do que ela tem, das ferramentas de trabalho, dos serviços que ela vai prestar, porque isso tudo faz parte de um conjunto. Se eu falar para você, como sempre falo, que os valores aplicados no Brasil atualmente ficam entre 25 e 150 reais a hora, pode parecer muito vasto, né? Nossa, mas disso, daquilo, tá. Ok, mas se você tiver um pacote de serviços, você pode cobrar R$ 1.000 por mês? Também. É uma forma, né? Quantos serviços? Se você tiver 5 serviços, você já pode começar a pensar nesse valor, entendeu? Quantas horas por dia eu vou trabalhar? 3, 4 horas por dia, entendeu? Para um cliente, tá? Mas existem várias formas de você fazer isso, várias formas de você precificar seu trabalho. Primeiro, eu acho que o que eu tenho visto de melhor, no primeiro momento, lá em 2015, 2016, a melhor forma de você captar um cliente era você tendo um pacote de serviços. Era um pacote, você tinha um pacote de serviços e aí você conseguia captar clientes. Hoje eu acho que a melhor forma de você captar clientes é se você faz uma demanda. Eu estou falando isso por experiência, por conhecimento, por estar sempre pesquisando no mercado, falando com os meus alunos. Se você tem uma demanda, alguém te pede para fazer uma demanda. A demanda tem começo, meio e fim. Ok, vamos lá. Eu preciso fazer um orçamento para uma pessoa. A pessoa vai fazer, exemplo, tá? Um exemplo genérico. A pessoa vai fazer uma construção. Ela precisa que eu faça 3 orçamentos com pedreiros para fazer uma pequena área dentro da casa dela, tá? Aí eu vou fazer esse trabalho vai demandar de mim 3 horas durante 2 dias. Eu vou fazer isso. Aí eu vou entregar, vou receber. Isso é uma demanda, tá? Eu tô falando uma coisa muito genérica, tá? Essa demanda teve começo, meio, fim, hora, contrato, recibo,
nota fiscal, se for o caso de você ter CNPJ. Aí, dali 2, 3 dias, uma semana, você entra em contato com esse cliente, você fala, olha, eu tenho outros serviços, meus serviços são esses. Aí, muito provavelmente, a pessoa vai te pedir para fazer outra coisa. Se você teve um contato mais próximo com essa pessoa, você vai entender que essa pessoa precisa de algumas coisas. Por exemplo, se você falou com ela no telefone, olha, eu fiz os orçamentos, estou te mandando por e-mail, tá? Dá uma olhada, vê o que você acha, não sei o que lá. Eu subi no seu Google Drive, ou eu tô querendo subir no Google Drive. Me passa seu e-mail. Aí a pessoa fala assim, mas eu não tenho o e-mail do Gmail. Eu não sei mexer no Google Drive. Ou, eu tô confusa, eu não vou conseguir ver porque eu tô tentando agendar não sei o que, fazer não sei o que. Ali você já começa a pescar uma possibilidade, entendeu? Eu falo, olha, eu vi outro dia que eu tava falando com você que você não sabe mexer com o Google Agenda. Eu vi que você, por exemplo, não sabe fazer um agendamento para uma consulta. Eu vi que você tá com dificuldade para, de repente, se ela falou para você de levar seu carro e agendar lá para fazer uma vistoria. Então, ali você já começa a ver algumas possibilidades. Então, abre uma porta ali, uma janela, sei lá o que, para você oferecer outros trabalhos para essa pessoa por demanda, mais 1, mais 2, e aí depois você pode oferecer um pacote mensal. Hoje eu tenho visto que isso é a melhor prática, que é a forma de você captar clientes, sejam eles quais forem, para que área for, tá? Tô vendo o pessoal entrando. Eu ainda não abri o MEI porque eu ainda estou recebendo o seguro-desemprego. Exatamente, não pode. Se você fizer isso, você perde o seguro ou você tem que devolver o dinheiro. Você tem mais cursos gratuitos? Tenho. É só você entrar no site lá, você vai conseguir ver que tem uma área para cursos gratuitos. Tô vendo alguns alunos meus aqui, oi, também adoro os papéis, também, gente, sou das antigas, gosto dos papéis, eu tô com papel aqui, gosto de ferramenta também, gente, eu sou muito tecnológica, eu estudo ferramenta, eu uso ferramenta, eu tô fazendo teste no meu computador essa semana com 2 ferramentas novas que eu achei aí para colocar para cliente. Eu primeiro faço teste, eu coloco no meu computador, eu coloco no meu celular e faço teste de ferramenta para depois apresentar, tá? Mas eu adoro papel, adoro papel. Meu nome é Ana Paula, sou secretária executiva, sempre trabalhei como CLT. Então você tá em CLT ainda ou você já está trabalhando como secretária remota? É importante também. Se você está trabalhando em CLT, você pode se organizar para um futuro aí. Se você está desempregado ou saiu, também não tenha pressa. Faça as coisas com cuidado, porque eu acho que se você já tem essa experiência, você vai conseguir se dar super bem. Demorei 1 ano e meio até abrir a minha empresa. É a mesma JSW, eu não sei se é o nome, coloca aí. Demorei 1 ano e meio até abrir a minha empresa, porque fui estudar e pesquisar sobre o assunto e se isso era o que eu queria. Exatamente. Super me conectei com você, porque é assim mesmo. Eu vi já gente falando assim, gente, você quer ser secretária remota? Vai lá e faz um MEI. E se não der certo? Se você não gostar? Se você não tiver cliente? Se você vê que em uma semana, 2, 3, 10, você fala, ai credo, não quero trabalhar na minha casa. Não, isso não é defeito, gente. Não é porque estão falando que é bom que serve para você. Eu sou muito realista nesse sentido, tá? Eu já vi aluno meu que chega para mim e fala assim, eu quero ser secretária remota. Fui fazer o perfil da pessoa, falei, você não serve para ser secretária remota. É simples assim. Isso não é um defeito. Você pode aprender, você pode se aperfeiçoar, você pode conhecer mais, você pode ser um excelente profissional CLT. Por quê? Claro, o mundo empreendedor, as startups, né, a questão da criatividade, das ferramentas, isso tudo está levando as pessoas assim, tipo, vou ser engolida por isso. Então eu tenho que correr e fazer alguma coisa sozinha, porque só assim eu vou conseguir me dar bem no mundo. Não é assim, gente, né? O quê? Ninguém mais vai trabalhar em CLT. Claro, existe um fluxo de pessoas saindo desse modelo. Eu saí. Agora, se eu recebesse uma proposta
irrecusável, por que não? Entendeu? A gente não pode. Eu falei hoje de abrir porta, janela, só que a gente não pode fechar tudo e ficar trancada num lugar. Ou fazer, só porque todas as minhas amigas estão fazendo, eu vou fazer. Eu nunca fui assim, eu sempre fui a do contra. Sempre. Já tenho um estilo meio assim. Eu sempre fui todo indo para um lado e indo para o outro. Entendeu? Então, a gente tem que ter muita percepção do que a gente é, de como a gente vê as coisas e o que a gente vai fazer. Senão, a gente não se dá bem na vida, não. Verdade, Sandra. Usar meu próprio CPF. Existe algum exemplo de contrato para assistente remota? O advogado quer me cobrar muito caro. Ainda não posso investir. Gente, pelo amor de Deus. Tem contrato simples de prestação de serviço gratuito no Google. É só você baixar. Claro que é bom você colocar algumas cláusulas, tá? Cláusulas a respeito de pagamento, né? Cláusula a respeito do horário de trabalho. Aí você vai afinando isso, tá? Não existe um pronto para isso, assim livre, tá? Eu tenho dentro do curso. Não sei se você é meu aluno. Dentro do curso a gente tem lá alguns contratos de prestação de serviço. Mas se você fizer um contrato de prestação simples de prestação de serviço, já tá bom, tá? Não vai gastar dinheiro. Eu sou assim também, tá? Mão fechada com algumas coisas. Não vai gastar dinheiro com uma coisa se você não tá certa disso. Agora, se você for fechar um contrato, que você vê que é mensal, que você vai ganhar uma boa grana anual, né? Faz aquela conta toda e você acha que você tem que investir, aí você faz. Eu adoro plano de negócios, tá falando que deu super certo. Meu plano tá fazendo. Oi, Alê, está aí? Hoje eu tive uma reunião com a Alê também, a gente vai ter umas novidades. Você acha possível uma pessoa que já trabalha como secretária SLT atuar como remota para um outro cliente? Bom, já falei sobre isso também e nunca é demais falar. Muito cuidado quem trabalha CLT e presta serviço fora do horário de trabalho, mesmo como secretária remota, tá? Não que isso vá acontecer, mas pode acontecer da empresa saber e te mandar embora por justa causa, tá? Porque você está prestando serviço, você pode ter um conflito de interesses entre você e a sua empresa e a empresa que você trabalha como CLT. Então, tome muito cuidado. Se você vai fazer de uma forma muito ali quietinha na sua, sem fazer muita divulgação, estardalhaço, ok. Se você vai fazer divulgando ou muito próximo ali para as pessoas que estão na empresa CLT ali com você, e cuidado com a amiga de trabalho, que ela é a primeira que vai falar. Então, cuidado, muito cuidado, Nick. Para não ter depois ninguém falar assim, mas ninguém me falou, a Sandra avisou, hein? Legal ter essa variação de valores. Sim, sempre é bom. Sempre é muito bom. Oi, Dê, você chegou. Pensei que você não ia conseguir vir hoje. Dani sempre vem. É que eu parei aqui porque tá vindo muitas perguntas. Exato, tem que pegar no calo, exato. Prestar atenção nas dores do cliente e conseguir ajudá-lo, bom demais. Isso mesmo. Ver exatamente o que o seu cliente está precisando, conversar com ele. Se você tiver abertura, fale com o cliente, porque o cliente ele precisa que você faça aquele, né, todo um estudo dele, e aí você consegue apresentar novas soluções. Eu também sou chegada no papel. Eu adoro. Eu tenho planner de papel, eu tenho agenda de papel, eu tenho aqui na parede os meus post-its, eu tenho várias coisas. Eu vou colocando em tudo que é coisa. E aí, também nos aplicativos no computador e no celular, né? Então são várias fórmulas aí. Se fosse mesmo orçamento de pedreiro, quando tu cobraria somente para ter ideia? Se fosse esse que eu falei, para fazer um projeto de 3 dias, 3 horas por dia, vamos ver. Depende muito do poder aquisitivo do cliente, mas se fosse um lugar básico, assim, acho que você poderia cobrar tipo uns R$ 40 por hora, né? Eu acho que, sei lá, 3 horas, 2 dias, acho que daria para fazer por aí, sim, mas tô jogando, tá? Se fosse uma mansão lá no Monubis, tem que cobrar mais, né? Porque senão a pessoa não vai te dar para você fazer. Então,
são coisas que você vai variando, tá? Mas se fosse uma coisa básica, um lugar básico, assim, acho que dá para fazer por um valor entre 40 a 60 reais a hora, tá? Você está falando que você está desempregado. Ok, mas mesmo assim, faça todo o seu levantamento de uma forma bem simples, bem organizada, tá? Para você conseguir ter aí todas as informações de uma forma bem corretinha, bem certa para você começar. Sandra, tenho uma dúvida. Irei atender 3 pessoas. 2 são sócios da mesma empresa e a terceira pessoa é esposa de um deles. Como poderia fechar um pacote mensal para os 3? Complexo, mas vamos lá. Você vai trabalhar com assuntos pessoais ou empresariais? Os 2 são sócios, você falou. Talvez os 2 te deem demandas empresariais e pessoais. Ou só empresariais, não sei. A mulher dessa pessoa, ela é uma profissional ou é uma dona de casa? Porque tem diferença no tipo de demanda, tá? Eu acho que você tem que trabalhar para cada um deles, na questão de se organizar, como se cada um deles fosse uma empresa, tá? Entendendo que se eles vão te dar demanda pessoal e profissional, você tem que colocar isso em dobro, né? E você tem que conversar com cada um deles para entender o quanto que cada um deles vai usar do seu tempo e o quanto que essa demanda vai ser utilizada ali dentro do seu dia, da sua rotina, tá? Mas, antes de qualquer coisa, você tem que conversar e fazer todo o relatório de coisas que eles vão precisar. Porque, assim, eu acredito que algumas coisas vão ser coisas que você vai conseguir fazer, outras você vai ter que terceirizar, tá? De repente, eles precisam que você faça a questão do relatório anual de despesas para mandar lá para o imposto de renda, tá? Você vai precisar do contador para fazer isso, você não vai fazer isso sozinha, tá? Eles precisam que faça, sei lá, compras no mercado. Ok, você vai precisar fazer, você vai precisar pagar para depois reembolsar. Então são coisas. Eu vi que você colocou aqui Janaína. São coisas que você precisa fazer relatório de cada um deles, saber quanto cada um deles vai precisar do seu trabalho, do seu serviço, as ferramentas que você vai usar, o tempo que você vai usar, se você vai cobrar isso de uma forma individual ou se você vai cobrar isso de forma conjunta, tá? Eu acho que é um bom trabalho aí para você fazer, tá? Conversa com cada um deles, tenha uma reunião individual com cada um deles para você entender o que cada um deles vai precisar de você. Eu acredito que o ideal seria você ter eles 3, cada um, como um cliente. Aí você cobra individualmente de cada um, porque aí você vai conseguir controlar isso de uma forma melhor, tá? Mas eu acho, pelo pouco que eu tenho de experiência, que eles vão querer jogar isso como um pacote junto, porque eles vão querer ganhar no menos valor para pagar e mais trabalho para você fazer. Então, toma cuidado com isso. A Nick, Sandra, trabalho como secretária num órgão público. Você acha possível atender pelo menos um cliente remotamente? Cuidado com essa questão de órgão público. Você é concursada? Cuidado, muito cuidado, tá? Eu acho possível dependendo do horário que você trabalha, tá? Você pode tentar fazer alguma coisa, mas eu vou reforçar, cuidado com essa questão de fazer um trabalho fora do seu horário de trabalho, mesmo sendo funcionário público, tá? Eu já estudei para prestar concurso para Previdência. E, principalmente um profissional, né, que trabalha em órgão público, ele tem várias coisas ali que ele precisa estar muito certinho, fazendo tudo ali dentro das regrinhas para não ter problema, tá? Mas, enfim, estude essas possibilidades e converse com alguém sobre esse assunto, que está aí mais dentro da questão do trabalho público para você não ter problemas. Somos 2, Sandra. Às vezes sou muito do contra, dependendo da situação. Às vezes pode ser bom e às vezes pode ser ruim.
Vou procurar no Google esses contratos gratuitos. Muito obrigado. Veja também no Sebrae, tá? O Sebrae também dá algumas possibilidades de contratos aí de prestação de serviço. Acho que é bem interessante. Quem é concursado não pode trabalhar formalmente em outro trabalho. Exatamente. Por isso que eu estou falando aqui. É um pouquinho que eu conheço também. Eu sei que é muito complexo essa questão de ser concursado. Se você é concursado, você vai prestar outro tipo de serviço, você vai perder o seu cargo, né? Muito problema. Sandra, você é do signo de Aquário? São sempre os do contra. Não, eu sou de Leão, gente. Fiz aniversário semana passada, sou leonina. E dizem que meu signo é duro, mas vamos lá. Fran, nossa, sempre penso nisso. Sou CLT e não quero me queimar na profissão. Exatamente, pensa muito bem. Oi, Elaine. Oi, Cris. Pensei que você não vinha, Cris. Você está em todas as lives. É verdade, Sandra. Quando estamos contratadas CLT, tudo é um motivo para demissão. E quando não, também, como a gente está falando do serviço público, né? Existem algumas regras onde as pessoas têm que ficar enquadradas naquilo, senão elas vão perder, e ainda mais agora, né? A maioria das pessoas que me procuram sempre acha que são serviços são impagáveis. É complexo, a gente tem que pensar muito na questão e como que a gente faz isso, como a gente transmite isso. Sandra, você cobra antes de fazer o serviço ou depois de concluído? Quando você está trabalhando por demanda, você cobra metade, tá? 50% e 50% depois do trabalho realizado. Só assim, se for para alguma pessoa muito próxima, mas geralmente, eu acho que até para treinar, é interessante você fazer essa questão de cobrança anterior. Oi, Joyce. Vários alunos, eu estou falando aqui porque eu puxei para cima, não estou vendo as perguntas. Então, assim, gente, pensem muito bem todas essas questões, né? A gente falou hoje sobre contratos e algumas coisas bem legais. Eu recebi algumas perguntas também, então aqui, ó, não tenho experiência como secretária, consigo trabalhar nesta área? Não dizendo que você é secretária, tá? Eu vejo o pessoal falando que é secretária remota é profissional de secretariado executivo. Assistente virtual não é profissional de secretariado, qualquer coisa, entendeu? Então, assim, se você quiser levar a nomenclatura do secretariado, também não tem nada que te impeça. Mas você pode ser questionada na questão de algum cliente falar, mas você é secretária? Não, não sou secretária, mas estou prestando esse trabalho. Acho que você tem que deixar isso muito claro para o seu cliente, tá? Eu digo que a profissão mestra aí para esse tipo de trabalho que eu divulgo, que eu falo, que eu digo, o secretariado, porque a gente tem experiências, né, em várias coisas, assessoria de presidente, de CEO, de diretor, de empresa, nos dá muita vivência em muitas coisas, desde a parte financeira, compra e venda, divulgação, atendimento, conversa interna, equipes de trabalho. Então, por isso eu acho que eu tenho bagagem para fazer esse tipo de coisa, né? Se você não tem essa vivência, eu acho que você pode fazer alguma coisa dentro daquilo que você tem conhecimento, né? E aí sim trabalhar, prestar esse serviço, acho uma forma bem legal. E outra, como conseguir clientes? Bom, a gente falou aqui um pouquinho sobre o conseguir clientes. Acho que se você estiver numa área que você quer atuar, você consegue os clientes entrando em contato com essas pessoas, se colocando à disposição, fazendo um material e entregando para esses potenciais clientes, entrando em grupos, né? Hoje a gente está no momento onde a gente não tem eventos presenciais, né? A gente só pode trocar em eventos presenciais quando a gente está lá. A gente está em eventos online, a gente está em grupos, WhatsApp, Facebook, enfim, Telegram. Entre no grupo dessas pessoas e tente saber ali dos problemas, das dores, né, como o pessoal do marketing fala, e tente transmitir ali alguma informação, algum conhecimento que eu acho que vai ser importante. Personal, eu fiz um cálculo de quando eu gostaria de ganhar líquido por mês e dividir pelos dias da semana, por dia, por área. Eu também faço isso com meus alunos.
quanto que você quer ganhar por mês. Então, divide isso por dia, por hora, para você saber quanto que vale a sua hora. Também faço isso com meus alunos, é uma brincadeirinha que a gente faz. Fui assistente executiva por 5 anos, verdade, porque conta muito, principalmente na hora de vender nosso peixe. Exatamente. Então, tudo conta, tá? Se você quer prestar um serviço para um profissional, eu acho que você tem que falar muito da sua experiência, ele não te conhece, então tem um LinkedIn bem arrumadinho, bem organizado lá com as informações, tem uma apresentação, tem um currículo sempre bem arrumado, né? Tem gente, nós brasileiros temos essa coisa assim, a gente só vai mexer no nosso currículo quando a gente for procurar emprego. Aí esquece do currículo, nunca mais mexe nele. Não, se você falar com pessoas de outros países, com outra cultura, o currículo é um lugar onde, assim, fiz um curso, pus um currículo. Ah, fiz outro curso, pus um currículo. Ah, fiz uma outra graduação, uma pós-graduação, pus no currículo. O currículo é a sua bula, né? Tem tudo ali. Né? É como se fosse uma bula médica, tem tudo ali seu. E sempre que precisar, você vai lá e coloca. A mesma coisa que a gente falou do plano de negócios. Tudo que você precisa, tudo que você tem vontade de entender, você vai lá no plano, você vai lá colocar, abastecer o seu currículo. Então, veja isso como uma oportunidade. Gente, tá quase acabando. Eu falei hoje um pouquinho sobre a Expo Secretary. Quem quiser ir lá, se cadastrar, o nosso evento é gratuito, mas eu sei que tem outros eventos no Brasil, tem a Conasec, tem o FISEC, teve a Semana do Secretariado a semana passada. Para quem quer conhecimento, conhecer outras pessoas, ver outras pessoas falando, né, pessoas qualificadas, com gabarito, pessoas que têm conhecimento sobre vários temas, procure se qualificar, entender um pouco mais sobre as coisas nesses eventos gratuitos, eventos pagos. Eu acho que sempre é muito importante a gente estar junto, né, e crescendo mais e mais. Hoje a gente não tem que ficar só com a qualificação que a gente aprendeu no curso técnico ou na faculdade. Outras pessoas nos ensinam coisas que a gente vai levar para a nossa vida. Então, corram atrás dessas informações. Deixa eu ver se eu consigo responder, Nick. Sandra, gostaria de fazer uma sugestão de tema para uma live. Poderia falar mais sobre como melhorar o perfil do LinkedIn? Vou anotar aqui para a semana que vem, tá? Renata, acabei de responder as perguntas que você me mandou. Depois você vê aqui no nosso IGTV que eu vou deixar lá, tá? Gente, mais informações, tudo que vocês quiserem saber aí a respeito do Secretariado Remoto Especialista, tudo aqui, todos os links aqui na bio, e eu volto com vocês na próxima terça-feira. Essa quinta-feira eu não vou ter palestra não, desculpa, o projeto Profissionais e Profissões do Futuro, só a semana que vem eu vou falar sobre o Profissionais e Profissões do Futuro. Eu estou organizando aí algumas reuniões e entrevistas, e na semana que vem eu volto. Um grande beijo para vocês, até a semana que vem. Eu vi que tem algumas outras dicas aqui, e a semana que vem a gente fala mais e mais. Um grande beijo, espero vocês. Beijo, tchau, tchau.